Que chique, meu irmão. Ó, tá quente. Por onde eu começo a explicar essa maluquice? Eu acho que eu vou começar pela minha história. É o que faz mais sentido na minha visão. Vou ter que voltar alguns anos atrás para explicar por que que eu decidi criar esse canal, por que que eu quero uma vida intelectual. E toda essa história começa lá em 2021. Na pandemia, eu decido ir para a casa dos meus avós, sempre morei longe deles, e decidi ir morar lá com eles, porque não tinha nada para fazer na rua, não podia sair de casa, né? Então achei que ia ser uma oportunidade legal de ficar junto deles. E lá também, junto com meus avós, morava um marido da minha prima. E ele estava começando o processo dele de conversão para o evangelho, né? Religião evangélica. E a gente conversava muito, a gente acordava cedo, ficava lá conversando, ele me explicando, eu escutando. Eu sempre fui muito cético em relação a isso. E a gente conversando, ele me explicando muitas coisas, eu acabei gostando, comprei uma Bíblia, comecei a ler, e esse foi meu processo, né, de conhecer Deus. E o que isso tem a ver, né? Depois de 4, 5 anos, em 2025, eu estava muito descrente de Deus, estava com muitas dúvidas, não acreditava em certas coisas e acabei me afastando, né? Por falta de conhecimento, eu acabei me afastando de Deus. E vou pegar meu chazinho aqui. Nesse período que eu me afastei de Deus, eu comecei a pesquisar sobre filosofia. Não parece fazer muito sentido, né? Tava buscando a vida intelectual e em 2025 já estava buscando sobre filosofia. Calma aí, eu vou explicar. No meu ensino fundamental, voltando mais tempo atrás, né? Contar a história inteira aqui. Eu era muito estudioso, eu estudava muito bem, eu estudava em escola pública, eu fazia todas as tarefas, todos os trabalhos, meu caderno era impecável, eu sempre fui muito incentivado a ler. E quando eu fui para o meu ensino médio, que daí a coisa desandou completamente. Eu fui para uma escola estadual, acredito que era a pior escola da minha cidade, e por 2 anos, né, eu não estudei nada lá na escola, e o meu terceiro ano foi durante a pandemia, né? Então foi muito ruim, me distanciei dos livros, me distanciei dos estudos, e isso começou a cobrar um alto preço na minha vida, né? Muito mais pessoal do que, enfim, relacionado a trabalho ou algo do tipo, né? Eu queria escrever uma breve mensagem e não conseguia escrever. Eu queria fazer uma soma de cabeça quando eu ia no mercado e também ficava nervoso por fazer a soma. Muito por causa disso, porque fazia muito tempo que eu não estudava, não pegava um caderno, não escrevia alguma coisa, não estudava uma simples conta, né? E esse meu gosto de estudar sempre foi grande em mim, assim, eu sempre gostei de estudar, de entender as coisas e sempre tive curiosidade, né? Nunca gostei de, que nem com o Tempo de Deus, eu comprei a Bíblia, eu li outros livros relacionados a Deus, né? Então, quando eu decido fazer algo na minha vida, eu sempre busco conhecer muito, né? Ir pelo lado do conhecimento. Então, buscar filosofia era algo como, beleza, eu estava estudando sobre Deus, me afastei, quero estudar sobre outra coisa.
E o que veio na minha cabeça naquele momento foi filosofia. E foi muito breve esse momento com a filosofia, porque eu assisti alguns vídeos, muito mais resumos do que a própria filosofia densa, né, de Sócrates e Platão e sei lá mais quem. Eu fui mais pro lado do estoicismo, então escutei alguns podcasts do Clóvis de Barros, sei lá, não lembro mais quem, mas teve uma pessoa que influenciou muito, que foi o Guilherme Freire. Eu assisti um podcast de 3 horas dele contando sobre toda a vida dele, com livros, com estudos, e como ele chegou até o catolicismo. E como eu posso dizer? Eu sempre fui muito contra o catolicismo, contra a igreja, contra tudo, assim, sem argumentos. Coisas que tinham me falado e eu simplesmente tinha colocado como um pensamento meu, sem nunca ter questionado, né? E da forma como o Guilherme Freire falou, eu vi um lado totalmente diferente do catolicismo e eu acabei por pesquisar mais sobre o catolicismo, né? E pesquisando mais, né? Então, nesse momento eu já estava me aproximando mais de Deus e todo esse processo eu acredito que foi em torno de 3, 4 meses. Foi um curto período. Tá quente? Não sei se dá pra ver a fumaça. E, enfim, pesquisando mais, vendo mais vídeos do Guilherme Freire, foi quando eu vi um vídeo dele, assisti, na realidade, né? Veio assistir, não sei. Ele falando de São Tomás de Aquino, contando a história dele. Era um vídeo de 40 minutos. Eu acabei que nem vi os 40 minutos, eu vi 15, 20 minutos. Porque logo no começo ele falou que São Tomás de Aquino, ele teve a educação clássica na vida dele. A base dos estudos de São Tomás de Aquino foi a educação clássica. E isso me pegou muito na hora. Eu falei, caramba, o que será que é a educação clássica? E fui pesquisar. E nunca mais voltei para aquele vídeo. Até aquele momento foi muito importante para mim, depois nunca mais lembrei do vídeo. Comecei a pesquisar muito sobre educação clássica e descobri as artes liberais, que é um conjunto de 7 artes, que daria para dizer que são 7 disciplinas, né? São esse conjunto aqui. Aqui são 12 livros, mas são 7 artes, tá? Então é gramática, retórica, dialética. Essa divisão é o trivium, que é mais parte da comunicação, como é que se diz? Tem a exatas e tem humanas, né? Mais parte da humanas. E daí a parte da exatas, que é o quadrivium, é a aritmética, geometria, música e astronomia. São essas 7 disciplinas. E como eu comentei para vocês, que eu fiquei muito tempo sem estudar e a minha base estava muito ruim, eu comecei a ver vídeos sobre essas 7 artes e gostei muito. Eu falei, caramba, eu acho que são disciplinas legais de eu aprender e vão melhorar muito a minha base. E tomei uma decisão bem emocional de comprar esse box, comprar o curso e começar. E daí é que veio a primeira descoberta. Eu descobri que as 7 artes liberais, elas são muito mais complexas do que elas aparentam ser, tá? A gramática, ela estuda pouca coisa da gramática do português. Não é tão importante para a educação clássica o português. Até porque naquela época nem tinha, né? Para gramática se estuda latim e grego, tá? E se pede para ler muitos livros clássicos, como Luís de Camões, Ilíada, Homero, eu acho que muitos livros dos gregos, né, da mitologia grega, e Luís de Camões e clássicos brasileiros também, porque é a educação clássica, mas claro, né, eles trouxeram muita coisa hoje em dia também para a modernidade, né, para os dias de hoje, né? Então
pedem muito para ler livros de autores clássicos, né? Clássicos brasileiros. E foi aquele choque, caramba, estudar latim, grego, ler esses livros clássicos. Eu, que não estava conseguindo fazer uma soma de cabeça de, preço do pão mais um pacote de bolacha, eu já ficava nervoso de somar. Como é que eu vou estudar latim, grego, ler todos esses livros? E daí eu pesquisei os livros, só a introdução eu já não entendia nada, e ainda não entendo, né? E ainda não entendo. E foi aquele susto. Mas eu já estava começando a estudar. E foi até bom eu ter tomado essa decisão puramente no emocional, porque eu tenho certeza que se eu visse que as artes liberais eu iria estudar latim, grego, ler um monte de livro e coisas desse tipo, eu nunca ia comprar. Porque provavelmente eu ia ficar com medo, eu ia dizer que não era para mim, né? Mas graças a Deus eu fui na emoção, comprei e, cara, depois que tu compra o curso, o box, alguma coisa tu tem que estudar. Então eu comecei a estudar a gramática do português, que faz parte também, né? Eles adicionaram agora. Antigamente não fazia, mas como eu disse, eles trouxeram um pouco da modernidade, né, nas artes liberais. Então eles trouxeram a gramática do português, porque faz muito sentido a gente aprender o português, né? É a nossa língua. E nesse meio tempo eu comecei a me fascinar, simplesmente fascinar pela gramática. E cada vez mais, quanto mais eu estudo, mais eu me fascino e cada vez mais eu tenho vontade de ler mais livros, aprender mais e foi muito bom mesmo eu ter comprado esse box de forma emocional, foi muito bom, né? Então, aqui eu expliquei de forma breve a minha história, muito breve, né? E qual que é o meu objetivo, né? O nome do canal é Em Busca da Vida Intelectual e o meu primeiro objetivo é completar, né? Essas 7 artes, ler esses 12 livros, praticar tudo o que eles têm para eu praticar e é isso que eu quero mostrar no canal. Toda a minha prática, todos os meus desafios, as minhas derrotas, as minhas vitórias, todos os livros que eu vou ler. Cadê o livro? Não, tá aqui, tá lá em cima. Eu tava lendo Gente Pobre, de Dostoiévski, um livro muito, muito, muito bom. E é disso que eu quero mostrar para vocês, né? A minha vida em busca da vida intelectual, né? Mas por que eu criei esse canal? Qual que é o meu objetivo com ele? Eu consegui separar, por enquanto, 3 objetivos, tá? O primeiro objetivo é que vídeo gravado e por um longo tempo, tu consegue ver muito bem o teu progresso, né? E imagina eu assistindo esse vídeo aqui que eu tô gravando agora, daqui um ano. Talvez eu esteja falando melhor, eu já tenha passado para outra disciplina, não sei onde que eu vou estar daqui a um ano, né? Mas eu sei que eu vou poder assistir esse vídeo de novo e ver, caramba, olha o João lá no meio de 2026, olha como ele era, né? Olha a forma como ele falava. E então o YouTube ele é muito bom para ver o teu progresso, né? Ainda mais nos formatos que eu tô pensando em gravar. E é uma memória, né? A mesma coisa quando você abre um álbum de fotos, principalmente nossos avós tinham bastante, a gente não tem mais esse hábito, mas eu acho um negócio muito, muito massa de se ter. Um álbum de fotos, e muitas vezes atrás da foto tem escrito alguma coisa, né? Essa foto em família foi no churrasco do aniversário de tal pessoa, e daí tu olha aquelas fotos, vem uma nostalgia, né? Você olha como você era pequeno, como os teus avós eram na adolescência, e é muito legal. E o YouTube é muito parecido com isso, mas em forma de vídeo, né? Eu já tive outro canal, né? E muitas vezes eu vou lá e assisto os vídeos e fico nessa nostalgia, né? E lembro de coisas que eu esqueci e lá estão gravados, né? Eternamente estão ali gravados.
E então, o primeiro motivo é esse. O segundo motivo é que eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de incentivar as pessoas. Em tudo. Eu sempre achei que ler é muito importante, e por mais que por algum tempo eu tenha me afastado da leitura, eu sempre achei que a leitura era importante. Então eu sempre incentivei muito meus amigos, a minha mãe sempre me incentivou a ler, e teve um momento que ela se afastou da leitura e eu incentivei ela a voltar a ler. A mesma coisa com meu irmão já teve uma época que leu muito e ele me incentivou, e agora eu incentivo ele a ler. Então é essa troca, né? É um incentivo muito positivo para a pessoa. E tu pode ler de tudo, cara. Tem ficção, tem livros de histórias, tem autoajuda, tem tudo que tu imaginar, tem livros. E tem muito, muito, muito livro bom, né? E também eu quero incentivar as pessoas a estudarem, porque a gente, a gente até pode conversar sobre isso depois. Eu acredito que dá para gravar em um vídeo só, comentando sobre estudar, né? E como isso tem me ajudado na minha vida pessoal, profissional, emocional, em tudo mesmo. E então, o segundo motivo é esse: incentivar a ler, a incentivar a estudar. Eu gosto muito de hábitos, eu sou esse cara, né? Então, eu gosto de treinar, eu gosto de tomar banho gelado, eu gosto de me alimentar bem, e não é nada fácil fazer tudo isso, pode ter certeza que não é, e muita gente já tentou e também não conseguiu, né? E é difícil ser constante nessas coisas. E eu quero mostrar essa luta também de ser constante com os hábitos e de que forma esses hábitos me ajudam na minha vida, na minha busca intelectual, né? E o terceiro motivo é exatamente isso, né? Viver da vida intelectual. Então, quem sabe um dia eu possa viver só disso daqui, né, de conversar com uma câmera, incentivar as pessoas a lerem, a estudar, né, e o que eu posso vir a criar, né, se esse canal aqui dá certo. Pô, tem muita coisa pode ser feita, né, então seria exatamente esse o terceiro motivo: viver do que eu gosto, né, viver desse meu fascínio pela gramática, esse meu fascínio, eu acho que é estudar, ler e mostrar isso, incentivar, né, vocês a fazerem isso, porque eu tenho certeza que nunca vai ser algo ruim para vocês, nunca. Eu acredito que nunca vai ser ruim tu estudar ou ler ou tu praticar um exercício ou, sei lá, se alimentar saudável. Sempre vai ser algo bom para você, sabe? E eu vejo muito isso na minha vida e eu gosto muito de ajudar as pessoas, então isso vem de mim, eu gosto de incentivar, né? E viver disso seria, pô, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Muito bem, agora vocês sabem, me conhecem um pouquinho, vocês sabem o meu objetivo, sabem por que eu criei o canal, né? Mas vocês não sabem em que pé eu tô das artes liberais, que livro que eu tô lendo no momento. E esses assuntos, eles vão ficar pro próximo vídeo. E é isso. O primeiro vídeo é esse. Confesso que eu fiquei nervoso na hora de gravar, já tentei algumas vezes. E tomara que esse tenha dado boa, que tenha ficado legal. E é isso. Tomar um último gole. E valeu, tamo junto.